Graças e paz, queridos. Hoje, terça-feira, mais uma vez estamos começando o nosso culto. Como sempre, nas terças-feiras é a nossa reunião, nosso culto de célula. E eu já quero convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo para separarmos esse tempo de adoração, de louvor, de culto ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, por esse tempo, por esse momento, por essa hora, por todos aqueles que estão me acompanhando neste momento, por todos aqueles que têm acompanhado, Senhor, essas ministrações, acompanhado, Senhor, os louvores, a palavra. Pai, queremos que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio. Tua palavra fala, Senhor, que Tu és onipresente, onipotente, onisciente. Sei, Pai, que o Senhor está aqui comigo. Sei que o Senhor está com aqueles que estão me ouvindo agora. Que o Senhor possa manifestar, Pai, o Teu amor, Tua graça, Tua bondade, Tua presença. Derrama o Teu sangue sobre nossas vidas e recebe, Senhor, o louvor, a honra e a glória que só ao Senhor é devido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abre os seus lábios. Louve ao Senhor Jesus comigo nesse momento, em nome de Jesus. Vem se unir o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos tua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos ama. A palavra do Senhor diz, um versículo muito conhecido de todos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Que você possa se sentir amado pelo Senhor nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de convidar o Bispo Elias, ele que estará sendo boca de Deus, instrumento de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Bem-vindo, Bispo Elias. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, queridos e queridas, boa noite, né? Glória a Deus por este momento. Sou grato a Deus por este momento de estarmos aqui para servi-lo, para louvá-lo, né? E também para falar de seus princípios, de sua lei, de suas ordenanças, seus ensinamentos para a igreja, o corpo de Cristo, essa família de Deus. Esse nosso tema aqui, nosso assunto hoje está baseado em Efésios capítulo 6, versículos 1 e seguintes, é o nosso texto bíblico, e é uma reflexão textual, ou seja, destaques sobre os versículos, né? Pontuar sobre alguns pontos relevantes, básicos, cada versículo aí desse texto. Então, se você tiver com a sua Bíblia próxima e quiser abrir e acompanhar, e se não, no momento oportuno você faz isso e confere, e reestuda, e Deus vai falar outra vez, mais detalhes, aprofundar com você. Faça como os bereanos, capítulo 17 de Marcos, versículo 11. Lá nos fala que os irmãos de Bereia, os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica, os tessalonicenses, que eram crentes, assim, falado, aplaudido de alguma maneira, não é a palavra exata, né? Mas mencionado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, por causa da dedicação, por causa do zelo deles, né? Com o ministério apostólico, e principalmente do apóstolo Paulo, né? Então, queridos, os bereanos foram falados que eram mais sábios, né? Mais prudentes, porque examinavam aquilo que estavam ouvindo, as mensagens, os estudos que estavam lhe passando, as doutrinas, para ver se batia com a verdade bíblica. Amém? Mas prosseguindo aqui, então, vamos lá. Vou ler capítulo 6, né, repetindo de Efésios, repetindo a referência, capítulo 6, versículos 1 e seguinte. Diz-nos assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Cristo. Essa vontade de Cristo é a vontade de Deus. Versículo 7. Servindo de boa vontade aos seus senhores, né, aos seus patrões, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja ele servo ou seja ele livre, na época que escravo, né, comprado, ou fosse livre, um cidadão livre. E vós, senhores, os patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles é o vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, não há pessoas privilegiadas, são todos iguais perante ele. O versículo 10 em diante é uma passagem bastante conhecida, é a continuação do texto,
e fala das armaduras, né, espirituais. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por mim, é o versículo 18, né? Orando em todo tempo, após essas armaduras, você revestido com essas armaduras, orando em todo tempo, ou seja, está conectado, está no espírito de oração, e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança, suplicai por todos os santos. E por mim, disse o escritor, né, o apóstolo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, tornar visto, conhecido, o ministério, ou o mistério do Evangelho. Glória a Deus, graças a Deus. Então, entrando mais a miúdo aqui em alguns detalhes, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, desde o início, ela é uma carta para a igreja que fala sobre os mistérios da igreja, o mistério, o capítulo 1, né, falando que nós, versículo 3, que nós, a igreja, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Por isso que temos que ter acesso lá, e muitas das vezes, né, com esforço, com batalha, com reivindicações, conhecendo a palavra, reivindicando. Então, aí vem, né, o capítulo 2, fala sobre a graça, pela graça sois salvo. A parte principal ali, né, fala sobre a graça de Deus, o mistério da graça de Deus na nossa salvação. E o capítulo 3 fala sobre a igreja, né, que não era conhecido em outros tempos, não tinha nem notícia dela, no Velho Testamento fala. Ela é falada a primeira vez por Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja é para nós nesse tempo da graça, para esse povo que crê em Deus, mediante a fé e a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, diz aqui, alguns versículos aqui, né, 3 versículos, do 1 ao 3, é conselhos aos filhos, diz: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, como cristão, em Cristo, porque isso
é justo, com entendimento de Deus, com discernimento, como cristão. Às vezes a sua maturidade, às vezes você é cristão, o pai não é, ou o nível de entendimento, de visão, de maturidade espiritual, de visão de mundo, de visão da vida, são diferentes. Então, por isso que fala aqui, no Senhor, seja obediente aos vossos pais, para agradar, ou para obedecer mais do que o pai em si, mas obedecendo ao Senhor, e sendo luz, sendo referência, sendo um exemplo. E diz, desde o Antigo Testamento, aqui honra e pai, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Está no 3. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. É uma promessa, está lá nos 10 mandamentos. Uma promessa para os filhos, está entre os 10 mandamentos ali, é um mandamento capital, obedecer pai, obedecer mãe. E para os pais também aqui, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, dentro da palavra, dos ensinamentos, dos princípios bíblicos e na admoestação, como Deus admoesta, aquilo que Ele deu como princípio, como mandamento, como virtudes a serem vividas, vivenciadas, praticadas para os filhos, pelos filhos, né? Então, isso infere-se, né? Que o pai, para admoestar os filhos, tem que conhecer ao Senhor também, conhecer a palavra, ter essa comunhão, esse entendimento. Fala para não provocar ira, está falando de aqui não ser autoritário, não ser radical, não ser grosso, né? Às vezes estúpido. Então, não provocar ira. Eu sei, eu sou pai, eu sei o que é isso. Uma vez corrigindo meu filho, graças a Deus, Deus nos guardou, né? Na bênção, nessa comunhão, na paz. Mas lembro de uma vez que foi mais severo um pouco e a ocasião exigia nele uma correção. Falei firme, ele falou: pai, por que você está falando isso, fazendo isso? Eu nem tinha nem entendido. Graças a Deus que ele tinha até essa liberdade, ele sentiu essa liberdade que a gente dava. Eu falei: não, meu filho, é por isso. E se nem alguma vez eu falhava, sinceramente, ou achava que tinha ofendido por alguma outra razão, uma precipitação, né? Ou alguma coisa que não agradaria a Deus, não era um bom exemplo, não tinha dificuldade nenhuma de pedir perdão. Nem a eu, nem quem quer que seja, né? Como servos em Deus, como no mesmo nível de filhos, né, em Deus, como cidadãos dos céus. Então, fala para não provocar ira. Muitas vezes os filhos fazem alguma coisa, têm comportamentos, até uma reação consciente ou inconsciente, por alguma ferida na alma, por alguma rejeição, por alguma revolta, pela maneira que é tratado, ou pela maneira que não é tratado, não é reconhecido, não é, por exemplo, elogiado, apresentado a alguém, não se é tido orgulho dele. Isso não é coisa muito comum, mas acontece, infelizmente, muito. O Deus desse século, é só ver reportagem, tantas barbaridades, né? Graças a Deus que estamos no corpo de Cristo, servindo ao Senhor com entendimento. Agora aos servos aqui, e vós servos, está falando de pessoa que presta serviços com algum contrato, ou não, que seja só um acordo verbal, mas é remunerado por alguém, ou tem um compromisso, né, assumiu o compromisso de prestar serviço. Fala que vós servos, então, lá na cultura do primeiro século lá, estava falando de escravos, pessoas que eram compradas, e obedecei a vosso Senhor, o patrão deles, né? Segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo.
Faça aquilo que você está fazendo, onde quer que seja, em qualquer ambiente, em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, como fazendo para Cristo. O apóstolo Paulo tem um versículo que ele escreveu, que ele diz: quer comamos, quer bebamos. E em outra passagem também similar aí, quer vivamos ou morramos, façamos isso para Cristo, façamos para Deus. Que Deus seja glorificado nessas atitudes, nesta maneira de portar. Jesus disse em Mateus capítulo 5, né, o versículo 16, o 15 e 16, né? Vós sois a luz do mundo. No 13 ele fala, né? Vós sois o sal da terra. E se esse sal não for de qualidade, não estiver salgando, né? Não está dando sabor, ou no caso da cultura lá, preservando aquele alimento, carne ou outro alimento que ele era aplicado, que não tinha controle, né, de temperatura como hoje. Então, o sal, vai ser luz. Então, falou assim: e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifique vosso Pai Celestial pelas vossas ações, as vossas atitudes, as vossas obras, aquilo que vocês produzem. Então, os servos, né, devem agir assim como a Deus e não como aos homens, vendo só o lado realmente profissional e humano ali. E vós, senhores, né, já falamos aqui, mas repetindo, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Os patrões, os grandes empregadores são importantes na sociedade, para criar, ter uma visão e um dom de Deus, de governo, de empreendimento, são importantes, mas não são em si, em essência, melhores que os outros, ou está acima dos outros diante de Deus, ou na relação com Deus. Então, diz para ter cuidado, não ameaçar, que a autoridade não é no grito. Inclusive, quem tem autoridade, ele fala e é ouvido. Se está precisando gritar ou ameaçar, a autoridade está questionável. Precisamos rever quando estiver numa situação assim. Então, o versículo 10 em diante fala das armaduras de Deus, né? É bastante conhecido pelo meio evangélico, principalmente o meio pentecostal, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Senhor. Esse no demais, aqui está uma conclusão, um fechamento do último capítulo aqui, né? De Efésios. E ele deu tanto ensinamento lá de como Cristo nos resgatou das trevas para a luz, sem vida e sem Deus no mundo, e ele transportou, né? Ele nos deu vida em Cristo Jesus, e pela graça somos salvos, por meio da fé, e essas coisas não vêm de nós, é dom de Deus. A própria fé para crer está na Bíblia, isso é dada, a aceitação ou não, é da pessoa, né, a quem se foi revelado a mensagem de Cristo, ou aquela verdade, aqueles princípios, aquela promessa. Mas Deus dá fé, e na continuidade de ouvir a Deus, né, está em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, fala aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês que já ouviram todo esse livro, já leu ele aconselhando aos Efésios, né? Aos irmãos de Éfeso, cidadãos efesianos, para fortalecer no Senhor. Eles já estavam prontos, estavam amadurecidos. O capítulo 4 fala muito sobre o que fazer, o que não fazer, como não entristecer o Espírito Santo, mas ser pleno do Espírito Santo. Fala
sobre dons espirituais, sobre a unidade do corpo, né? O capítulo 4. E aí fala no demais, irmãos. Ou seja, concluindo, fechando esse ensinamento, essa epístola, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. O diabo nunca vai cessar e sempre vai arrumar um meio ardiloso, através da chantagem, da mentira, se não der isso, com seduções as mais diversas. Se não der, ele vem com jogo sujo mesmo. Então, esteja firme e armado. Toma posse, vista essas armaduras, revestivos dela. E quais são elas? De que se compõem essas armaduras? Continuando, né? Para quê? Contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é física, não é uma batalha física. Envolve o nosso físico, o nosso espírito, na nossa alma, no nosso entendimento, mas lutando com coisas invisíveis, coisas imateriais, coisas na dimensão de emoções, de sentimento, na dimensão de princípios espirituais, e contra espíritos mesmo, espíritos desse século, né? Fala aqui que não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, são níveis de autoridades, né? Potestades, contra príncipes das trevas deste século. Não é desse mundo, é desse século 20, 21, ou que foi o 19 ou 22 se chegarmos, eu creio que não. Jesus vai vir e buscar a sua igreja. Esse presente século está muito, mas muito próximo de seu fechamento, de seu selo. Mas fala os príncipes das trevas desse século, desse sistema mundano, dessa vida aqui sem Cristo, ou no geral, envolvendo todas as culturas, todas as nações, né? Aquele que não se diz da igreja, que não está em Cristo, e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que diz lá em Efésios 1:3, somos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E essa região celestial é dentro de nós também, porque o Espírito regenerado, tem o Espírito de Deus habitando, e Jesus falou, viremos e faremos nele morada. E tem o revestimento, a unção e os dons do Espírito Santo, e que dá ministérios, dá tantas outras virtudes, né? E fora a dons e ministério, tem os talentos, né? As habilidades. Então, o versículo 13, né? Portanto, olha as armas especificamente, nominadas aqui, nominais. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Irmãos, quando está tudo bem, esteja vestido, revestido de Deus. Esteja em oração, esteja em contato, né? Esteja conectado. Em outras palavras mais simples. Ou esteja perto do radar. Precisou, conecte. Não é nem conectar, link naquilo que você precisa, naquela porta, naquele entendimento, naquele fluir, naquela visão, naquela percepção, naquela ação de Deus e aquela ação de Deus em você, para você, com você ou através de você e de mim, né, de nós. Então, portanto, tomai a armadura para que possa resistir no dia mau. Então, o dia mau, e quantos às vezes é dia bons para um, dia maus para outro, e havendo feito tudo, ficar firme, continuar firmes, como quando ele disse aqui no demais, irmãos, vocês que estão indo bem, têm conhecido, têm crescido, estáis por firmes, cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Isso está falando do conhecimento bíblico, dos princípios, a verdade. Jesus falou aí, conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa é enganada, fica na dúvida, quando não tem convicção da verdade, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Inclusive, podemos saber a vontade de Deus sem ter ouvido falar especificamente muitas coisas, ou muitas vezes,
pelo que Deus é, pelos princípios, pelo caráter dele, pelo que já agiu e já fez, então ele não foge. Deus é imutável. E por que Deus é imutável? Porque ele é perfeito, absolutamente perfeito. Então não tem onde melhorar, e nem piorar, nem regredir, porque ele não falha, não peca. É impossível Deus mudar. Por isso que diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na verdade, ele é eterno e está no eterno presente. Então, a verdade, a couraça da justiça, não dá para a gente simular isso aqui, né? Fazer uma demonstração no corpo físico. Paulo, quando estava falando isso aqui, ele estava em prisão, né, domiciliar, e guardas que mantinham vigilância sobre ele, guarda romano. Então ele estava de olho para essas armaduras romanas, e ele viu, falou, no mundo espiritual, eu sou guerreiro, eu tenho as armas espirituais de Deus. E diz, essas armas são tanto arma de ataque como de defesa, né? A verdade, por exemplo, o diabo não resiste à verdade. A couraça da justiça protege, né, órgãos vitais, tal, ok, e outras partes, né? E calçado nos pés na preparação do Evangelho da paz. Conheça o Evangelho, estude o Evangelho. O Evangelho é as boas notícias, as boas novas. Nós temos que pregar, irmãos. Não é falar só vitória. Para vitória tem luta. Você tem vitória porque está tendo embates, está tendo conquista, está tendo avanço, está tendo ações para apropriar-se de coisa, para apoderar-se da verdade, dos princípios, das promessas de Deus e do cumprimento de metas em direção ao propósito da sua vida, ao projeto de Deus para você. Então, calçado nos pés da preparação do Evangelho da paz. Por isso que a Bíblia fala, e pisarei serpente e escorpiões, quando ele enviou os apóstolos, e nos enviou também. Falou, em nada, absolutamente nada, poderá vos fazer, ou vos fará mal algum. Tomando também, sobretudo, o escudo da fé. Aqui fala sobre tudo. Que nós agimos em fé. Não é por vista aquilo que conhecemos, vemos ou não, mas tem coisa que a gente percebe, tem coisa que a gente já sabe, tem coisa que nós entendemos pela fé. Sobretudo o escudo da fé. Esse aqui tem o peitoral, que é escudo, né? A couraça da justiça, mas o escudo da fé é enfiado normalmente no braço. De um modo geral, para os destros é no braço esquerdo, para apagar, né, dardos inflamados do maligno. Setas envenenadas, né, mas setas com chamas acesas. Nos tempos antigos, que vocês já devem, muitos de vocês que me ouvem, né, já devem ter visto lançar aquelas flechas com fogo. Inclusive hoje, não é flecha, mas molotov, aquelas garrafas com inflamáveis. Então, o inimigo faz isso, né? E o escudo da fé nos defende disso. E tomai o capacete da salvação. O capacete, vocês sabem, na cabeça, né? Protege a mente, o entendimento, protege os comandos e os lugares onde estão o sentido de audição, de olfato. Tem uma audição protegida por Deus, a visão, o olfato, o paladar, só o tato que está tanto no rosto, na pele, como toda parte, né? Mas protegido com o capacete da salvação. E tomai também, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é uma arma de ataque. Quando você está com a espada, que dizem alguma coisa, ou que vem com essas propostas, você diz, está escrito, está lá, dito está, como Jesus respondeu às tentações do diabo. E orando em todo tempo, em momentos oportunos, em todo tempo, e fala que com oração e súplica, fala-se da postura de dependência, de crença, de fé, e de estar diante, ele suplicando, rogando, pedindo ali com humildade, com temor, com amor e com fé. Isso muitas vezes envolve a adoração,
Você começa confessando, ou vai para agradecer a Deus, e confessando, na medida que vem alguma coisa, você fala, você ora, você adora. Amém? Por isso fala no Espírito, o Espírito aqui com E maiúsculo. Fala-se, toda vez na Bíblia, Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. E vigiando nisso, em súplica, em oração, no Espírito, com toda perseverança e súplica. Então, é um processo de continuidade. E súplica por todos os santos. Aqui fala por todos porque Deus é inclusivo. Ele é includente. As ações dele é includente. Pode ver na oração do Pai Nosso, lá está tudo no plural. Jesus falou, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, está no plural. Então, Deus quer que oremos, né? Para todos. E o apóstolo Paulo fala, e por mim, né, para na hora de eu pregar, né, para mim que seja dado, né, na boca, né, uma palavra, né, com confiança, para dar notoriedade ao Evangelho, notoriedade às virtudes, os atributos de Deus, dar notoriedade, dar visibilidade, dar voz aos princípios, aos conceitos, à vontade de Deus e às grandezas de Deus. Amém? Amados e amadas ouvintes. Então, que Deus nos abençoe. Então, nós falamos aqui, né, sobre uma palavra, né, aos filhos, né, os primeiros 3 versículos, depois aos pais, né, na relação com os filhos, filhos com pais, os servos com os empregados, com os empregadores, empregadores com os empregados, né? E uns para com os outros, né? E essas armaduras para vivermos bem e perseverarmos e sermos vitoriosos. Não é para ter a possibilidade, não. Está decretado. Só se não obedecermos, se não confiarmos, não nos armarmos, revestindo dessa armadura e lutar. Isso funciona. Batalha espiritual, guerra espiritual, decreto seu, fale em fé. Deus fala através de você, da sua boca. Decrete a bênção. Resgate pessoas. Jesus nos enviou para isso. Ele disse, ide curar. Ide expulsai os demônios. Ide purificai os leprosos. Ressuscitai os mortos. De graça recebei, de graça dai. E diz lá, né, antes da palavra de graça receber, de graça dai, diz que o reino de Deus é chegado, o domínio, a soberania de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Antes, vamos adorar a Deus aqui com o pastor Marcos. Louvamos a Deus pela vida dele. Vamos adorar a Deus. E reflita nisso que foi pregado aqui. Fique em espírito de oração, para Deus falar com você. Tornar isso realidade na sua vida. Glória a Deus. Um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer e todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Glória! Glória a Jesus! Aleluia! Amém.
Pai, nós te oramos, Senhor, agradecido por este momento, Senhor, essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor, e essa oportunidade que será estendida, Senhor, a tantos, ó Pai, através desse ministério aqui, Senhor. Louvamos e agradecemos, Senhor, pela vida do nosso apóstolo Raimundo Pessoa, Senhor, de família, Senhor, dos familiares, Pai, por esta igreja, esse ministério, Senhor. Senhor, e a cada um desse ministério onde está, Senhor, renova, Senhor. Renova, Senhor. Dê a Tua vitória, Senhor. Coloque, Senhor, guerreiros, Senhor. Desperte, Senhor, aqueles que Tu levantou como guerreiros, Senhor. Desde os soldados, Senhor, até aos oficiais, Senhor. Praças, os oficiais, os generais e altos comandos, Senhor. Generais, Senhor. E todas as patentes, Senhor. Em nome de Jesus. Esses soldados, esses militantes espirituais, Pai. Te louvamos, te agradecemos. Declaro, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre Teus filhos, Senhor. Senhor, sobre o aflito, Senhor. Tu és o príncipe da paz. Dê paz, Senhor. E eu repreendo o espírito, Senhor, de perturbação. Senhor, aos enfermos, Tu é cura, Senhor. Inclusive, está junto com a salvação a cura. Isaías 53, versículo 3, 4. Mateus 8, 17. O cumprimento disso é em Jesus Cristo. 2 Pedro 2, 24. Está tudo, está no mesmo pacote, Senhor. A cura, Senhor. Senhor, a libertação. Pai, a Tua bênção. Declaro, Senhor, sobre, Senhor, as pessoas, Senhor, que nos ouvem, sobre esta igreja, sobre o Teu ministério, Pai. Pai, eu quero abençoar, Senhor, com a bênção apostólica, Senhor, que nos foi ensinado, Senhor, na Bíblia, está lá em 2 Coríntios 13, 13. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e as doces consolações, as direções, a comunhão e a orientação do Espírito Santo seja com cada um de nós, Senhor, e obrigado, Pai. Amém.